Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da Bruxa Gabi. Peço que deixem o like, se inscrevam no canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito pedido, assim como muitos. Mas a minha vida, início de mês, infelizmente, aliás, muito felizmente, é extremamente corrida. Tanto em questões de trabalho quanto em questões de finanças. Então, é um momento que eu estou correndo com diversos fatores. Então, não estou conseguindo dar aquela atenção maravilhosa. Porém, agora está um pouquinho mais tranquilo. Vamos aos podcasts conforme a gente for conseguindo, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre altar. Isso é uma coisa que é muito interessante, né? Porque automaticamente, quando você entra para o paganismo, você sente a necessidade de fazer alguma coisa. E está certo, precisa. Você precisa criar uma ligação com o demônio, ou com o ser, ou com a divindade que você escolher. Desde você sendo um bruxo natural até um satanista. Serve para todos este conselho. E aí as pessoas perguntam, Gabi, mas assim, eu não posso ter um altar em casa, pois a minha família é evangélica. Então hoje eu vou abordar todos os assuntos sobre essa situação. Primeiramente, eu vou abordar para o público que pode ter altar. E depois eu abordo para vocês que não podem ter altar, né? Vamos lá então. Para vocês que podem ter um altar, gente, o altar pode ser montado conforme a inspiração de vocês. Eu vou falar como funciona um altar da mão esquerda, que é o altar que eu trabalho, com a linha que eu trabalho. Se vocês quiserem dicas de outros altares, aí vocês me chamam e eu posso ensinar para vocês. Mas deixem, né, os comentários aqui embaixo e falando, Gabi, como que monta altar X, altar Y, tá bom? Um altar goético é muito diferente de um altar da mão esquerda tradicional. Mas aqui a gente vai falar de um altar que pode servir para Lilith, um altar que pode servir para Satã, para Lúcifer, para Leviatã, enfim, para toda a mão esquerda, tá? Assim como na bruxaria tradicional, nós representamos a força dos 5 elementos: terra, fogo, água, ar e o espírito. Então, nós vamos colocar sempre de cara um pentagrama. O pentagrama, ele é como se fosse um portal, um receptáculo, né? Este portal, este receptáculo, ele vai ser exatamente a força de cada elemento. Bruxa Gabi, eu uso o pentagrama normal ou o pentagrama invertido? Nós, satanistas, usamos o pentagrama invertido. Por quê? Porque o pentagrama invertido é muito diferente do pentagrama tradicional. Mas também podemos usar o tradicional, fica muito ao seu critério. Não está errado usar um ou usar o outro, tá? Dentro do satanismo, nós usamos o invertido por quê? Porque a matéria e o submundo está no pico principal. E na bruxaria tradicional, quando usa-se o pentagrama tradicional, significa que o espiritual é a elevação principal e não a matéria. E nós, satanistas, buscamos sempre a matéria, riquezas e bênçãos financeiras. Então, o fato de você usar o pentagrama invertido vai fazer com que flua muito mais rápido os seus caminhos financeiros. O que mais que precisa ter no seu altar obrigatoriamente? Todos os elementos. Um elemento que simboliza o fogo, um elemento que simboliza a terra, a água e o ar. Para quem não sabe, Lúcifer é a representatividade do ar, né? Então, muitas pessoas não sabem isso. Cultuam Lúcifer, mas não sabem a representatividade dele.
Então, nós precisamos ter todos os elementos no altar para que crie uma ligação vinda de cada egrégora que você possa ter objetividade nos seus resultados. Gente, para o elemento fogo, nós usamos as velas. Não tem como fazer um ritual de altar sem vela. Então, vela, representando o fogo. Um cálice é obrigatório no altar. Eu uso 5, porque eu represento cada ponta do pentagrama, onde eu escolho cada príncipe infernal. No meu altar, eu represento Satã, Lúcifer, Belzebu, Asmodeus e Abaddon. Quando eu preciso de outras conexões, eu trago Leviatã e Mamon, assim como Lilith. Lilith é a única que vai exigir um altar somente para ela. Os demais, você pode fazer um altar só para todos, tá? Pode ser um altar só para Mamon, Lúcifer, Belzebu, Abaddon, Asmodeus, não tem problema. Lembrando que cada ritualística, ou você faz um agradecimento geral, ou por ritual, um pedido, escolhendo apenas um ou uma divindade, tá? Então, hoje eu vou fazer um ritual para Asmodeus. Então, vai ser só para Asmodeus. Eu vou saudar todos os príncipes. Mas eu vou fazer um ritual somente para ele, tá? O que mais que tem que ter no altar? O cálice. O cálice é a representatividade da água, né? Da fertilidade, das finanças, da fartura. Então, o cálice sempre deve ser de ouro, prata, bronze, estanho ou aço. Pode-se também trabalhar com vidro e madeira. É proibido trabalhar com cálices de plástico. O ideal, cobre, ou como eu uso aqui, prata. Eu uso cálices de prata pura. Mas você pode trabalhar com bronze também, tá? Ou cobre. Cobre é o ideal. Outro ponto, já que a gente vai falar de cálices, vamos falar o que colocar no cálice. Para a mão esquerda, nós sempre ofertamos bebidas destiladas de alta qualidade, como uísques, tá? Podemos ofertar rum de boa qualidade, podemos ofertar champanhe e vinhos. Não é legal dar cachaça, dar essas porcarias, tá bom? Então, se for para dar algo ruim, não sirva. Pense que você está servindo um presidente de um país. Sempre tudo do melhor, tá? Outro ponto que você vai precisar, né? A representatividade da terra. Como eu represento a terra no meu altar? Com as frutas que eu dou de oferenda. Sempre frutas nobres que eu sei que tinham naquela época, assim como grãos. Quais frutas e grãos eu posso ofertar para a mão esquerda? Você pode ofertar 7, você pode ofertar 3, você pode ofertar 21 ou 14 tipos de oferendas. Então, vocês podem ofertar galhos de trigo para deixar no altar, lentilhas, arroz, os próprios grãos de trigo, tá? Vocês podem ofertar lentilha, é muito bom, muita prosperidade, milho, tudo cru, tá, gente? Não é cozido, não, é cru mesmo, os grãos, porque eram assim que faziam os antigos filisteus. Frutas, eu gosto muito da maçã. Acho blasfêmico a fruta do Jardim do Éden. Gosto de maçãs vermelhas e verdes. Assim como uvas, né? Uvas eram as frutas da riqueza na época da Grécia. Então, as uvas sempre foram simbologia da riqueza. Uvas verdes, uvas cor-vinho. Gosto de ofertar também peras, morangos e
às vezes romãs. Não passo de outras oferendas porque eu acredito que essas são as oferendas nobres. Posso oferecer também damasco, posso oferecer castanhas, tá? Nozes, são aí adicionais. Todas as simbologias da terra, tá? E para a simbologia do ar, nós podemos ofertar incensos ou queimar mirra, tá? Pode ofertar também palo santo. Então, as oferendas que são aromáticas, tá? Oferendas aromáticas de fumaça. Então, não adianta colocar um difusor, né? E aí, nós temos todas as representatividades. Coisas adicionais que podem ser colocadas em um altar pode colocar caveira, pode colocar dinheiro, pode colocar ouro, podem colocar os sigilos. O que são os sigilos? Né? São as conectividades que você tem com aquela divindade. Hoje, muito pouca gente faz o próprio sigilo. Às vezes você usa aquele sigilo tradicional de Lúcifer, o sigilo tradicional de Beelzebub, o sigilo tradicional de Mamon. É muito importante ter o sigilo porque é a conectividade com eles. De preferência em cobre, tá? Preferencialmente em cobre. E vocês podem ter criatividade, pode colocar chifres, ossos, flores. Então, tudo aí adicional fica ao critério de vocês. Um outro ponto que vocês precisam ter no altar de vocês é um direcionamento mágico, assim como algo para cortar negatividade e fazer os círculos mágicos de proteção, ou seja, um punhal mágico. Pode ser qualquer cor, qualquer tamanho. São os punhais cerimoniais, tá? Pode ter varinha, pode ter muitos outros acessórios, pode ter o espelho negro maravilhoso, tá bom? Assim vocês podem olhar além de fazer os rituais, tá bom? O altar, gente, ele deve ser cuidado semanalmente. Toda semana deve ser trocado tudo do ritual que é orgânico. Lavado a louça do altar e reposto uma vez por semana. E as velas devem ser acendidas pelo menos uma vez por mês. Fazer a ritualística uma vez por mês. Mas não pode deixar passar 7 dias as oferendas no altar. Deu 7 dias, joga fora. Descarta como, bruxa? Frutas, gente, pode descartar na própria natureza, tá? Como as oferendas são sempre orgânicas, não se esqueçam, não vamos destruir a natureza. Nós, satanistas, pensamos muito no nosso futuro e com inteligência. Então, plástico a gente não joga na natureza. Por isso que nós não usamos agdars no nosso trabalho, para não deflagrar a natureza, tá? Não usamos nada que possa, né, judiar aí mais ainda da nossa mãe terra, né? Então, você vai tirar tudo. As bebidas você vai jogar na pia e ligar a água normal, porque você está despachando em água corrente. Então, as bebidas não tem segredo, é na pia mesmo, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o altar box, tá? Não pode ter altar dentro de guarda-roupa, não pode ter altar montado, fechado, não pode. Mas você pode ter um altar que você monta no ato do trabalho e depois você desmonta e guarda tudo com respeito em uma caixa. E aí eles vão entender que em dias de cerimônia eles serão montados. Não é um altar que tá lá no seu armário escuro, fedorento, pegando sujeira, aranha e a porra toda. Então, tem uma grande diferença entre um altar guardado dentro de uma caixa e que, com todo respeito nas ritualísticas, você tira aquela caixa, do que você deixar o seu altar lá escondido no muquirano, dentro de um guarda-roupa no meio das suas cuecas, por favor, né? Outro ponto que não pode, altar em banheiro. Não pode. Gente, não pode. Lugar onde se defeca não se ora, tá? Não pode. Outro ponto também importante. Evita
altar em quarto, porque é um fluxo de energia muito grande, vocês vão ter um pesadelo atrás do outro, não vão conseguir dormir em paz. Não tenha no quarto. Altar no chão, não pode. Tem que ser acima do chakra umbilical, do umbigo para cima. Abaixo, demônio nenhum é cachorro, ninguém vai comer no chão. Então, não pode, tá? Fora de casa, lá no fundo do quintal, lá, não pode. A não ser que seja uma edícula, um espaço reservado que você tenha o seu altar. Ponto. Ah, bruxa, posso colocar uma toalha? Pode. Posso acender vela de todas as cores? Pode. Posso acender vela branca? Pode, gente. Antigamente não tinha vela colorida. Isso é recente. Antigamente só existiam essas velas de cera branca. Pode. Posso acender vela branca para demônio? Pode. Antigamente não tinha vela colorida. E já se faziam as ritualísticas pagãs tradicionais. Tá? Então, acho que esses são os conceitos básicos do altar. Agora eu vou falar para vocês, e eu que não posso ter altar, como que eu faço? Bom, para você que de forma alguma pode ter altar, você não vai deixar de cultuar os seus queridos da mão esquerda. Então, aqui eu vou ensinar para vocês como fazer o altar mental. Gente, vamos lá. A mente é a criação é mente. Nós somos poderosos o suficiente para criarmos matéria e energia. O ser humano é um condutor de energia. É por isso que quando, cai um fio elétrico na água e você pisa na água, você morre eletrocutado, porque o ser humano, ele é energia, ele é água. Ele é fluxo, ele é zen. Então, como que você vai fazer um altar mental e estabelecer os pedidos quando você não pode ter um altar? Primeira coisa que você tem que entender é o que é gnose, tá? Você tem que, primeiro passo, descobrir como você entra em gnose. Gnose é um estado meditativo que você consegue desligar a sua consciência. Então, para você entrar em gnose, gente, é simples. Você precisa descobrir se você consegue com uma música relaxante, com o En de um demônio, que o En, gente, para quem não sabe, é uma forma de conexão com eles. Você pode entrar através de cheiros, tem gente que entra em gnose através de cheiro de incenso. Tem gente que usa substâncias alucinógenas, ayahuasca, por exemplo. E tem gente que entra através da masturbação no ápice. Então, não importa o seu jeito de entrar em gnose. Mas o importante é que você esteja em um local isolado, tranquilo. Pode ser de fone de ouvido, não tem problema. E você daí vai fazer a sua meditação. Quem não tem um altar e faz o altar mental tem que ser mais frequente do que quem tem um altar físico. Porque você precisa formar a energia com mais trabalho. Então, de preferência, fazer isso uma vez por semana ou todos os dias, se puder. Se não, uma vez por semana ou 2 vezes por semana já é o suficiente. Vocês vão fechar os olhos, entrar em gnose, se postar de frente para a divindade que vocês querem. Então, por exemplo, vocês vão escolher um espaço para ter um altar. Eu vou escolher um porão bem bonito, com escadas de mármore, tá? E eu vejo um porão de um grande palácio. É a minha escolha, é a forma que eu vejo. E aí eu vou descendo e eu vou sempre fazendo a mesma imagem. Eu não troco onde está o meu altar. E aí eu sinto aquela escada gelada, aquele porão úmido, tem até um cheiro de umidade, eu sinto isso. Isso de olhos fechados, com a mente vazia. E aí eu vejo a mesa do jeito que eu quero, com a toalha do jeito que eu quero. Eu escolho a cor da minha taça, eu escolho a cor dos meus castiçais, eu escolho as frutas que eu vou servir. Eu escolho exatamente o incenso e o cheiro que eu vou sentir. Se vocês puderem pelo menos acender um incenso em casa, é ótimo para ficar muito mais a conectividade forte.
é muito importante que neste momento você esteja ouvindo uma música, um mantra relacionado. Isso é muito fácil, gente. Vocês vão lá, mantra Mamon, mantra Lúcifer, mantra Satã no YouTube. E vocês escolhem aquilo que mais agrada ao ouvido de vocês. Não vou falar, tem que ouvir o meu mantra, porque de repente vocês não entram em gnose com o meu mantra. Eu tenho cliente que faz altar mental com mantra de Ganesha para Satã. Tudo bem. Você entrou em gnose, você tá vendo Satã? Tá ótimo. Bom, você montou o altar. Vocês imaginem vocês se prostrando de joelhos para a divindade, abrindo os braços e ofertando aquela mesa com as velas acesas. E vocês vão ficar lá sentindo o cheiro das coisas, o calor das velas. Vocês vão se ver acendendo as velas. Tudo isso vai ser fácil? Não, é treino, paciência. Quanto tempo demora uma meditação dessas para que eu consiga saber que foi bem ofertado? Gente, 40 minutos. Não adianta fazer uma meditação de 5 minutos e achar que oferendou alguma coisa porque nem chegou a conectar a energia com a divindade. E mentalmente vocês vão falando, se quiser falar baixinho e não tem ninguém no seu quarto ouvindo. Você fala, por exemplo, Lúcifer, eis aqui minha oferenda. Eu entro em conexão com você agora. Eu lhe dou esta mesa farta mental para que me traga em troca tal. Gente, aí vocês me perguntam, mas isso dá certo? Nós estamos no século XXI, na era digital. A era onde a mente humana está muito mais desenvolvida do que já esteve no passado. Conforme vocês forem tendo experiência, vai ficando muito mais fácil. E assim, vocês estão criando um altar mental em uma dimensão. É que vocês não trocam de dimensão, mas eles estão recebendo as oferendas normalmente. Porque você está fazendo a sua dedicação. E isso é muito bem-vindo. Então, fica a minha dica aí para vocês que sempre querem fazer. Muitos clientes me perguntam assim, Bruxa Gabi, o altar mental ou o altar físico só pactuados podem ter? Porque um tal de um sacerdote do Cará, enfim, falou que se não tiver o pacto com ele, não pode nem ter altar. Que eu saiba, o fulano nem pactuado é, porque até o sacerdote que ele se dizia pactuado, ele inventou. Nem o cara é pactuado e tá falando merda. Então, assim, fazendo com respeito, vocês podem ter altar para quem vocês quiserem. Podem cultuar sem pacto. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer pacto naquele momento. E vai fazer o quê? Não pode ter conectividade com a divindade? Porque o fulaninho não quer? Porque o fulaninho que é pactuado com o Zé? Ninguém? Porque ele não é pactuado com ninguém, né? O cara acordou, sou sacerdote. Então, assim, gente, parem de ouvir merda na internet. E eu não culpo vocês. Tem gente que faz uma propaganda boa, né? Então, respondendo já a pergunta de vocês. Pode ter altar. Todo mundo que quiser ter altar. Lembrando que vai fazer ritualística, seja mental ou seja física, toma um banho antes. Passa um pouquinho de sal grosso, uma ruda, uma guiné, né? Faz uma limpezinha espiritual, faz um banimento da forma que vocês quiserem. Tem o banimento do pentagrama menor, existe o banimento do incenso que vocês passam em círculo anti-horário. Fechem os chakras, existem várias formas de banimento. Limpe a energia para que vocês foquem e aquilo chegue até a divindade. Uma pergunta que sempre me fazem, eu acho muito interessante, foi um cliente meu que fez, achei maravilhoso. Pode ter altar da mão esquerda junto com o altar de orixá? De forma alguma, tá?
Altar de mão esquerda, tirando Lilith, como eu disse que ela exige um altar só dela, vocês podem ter um altar da mão esquerda com vários seres que vocês gostam. Até uma quimbanda luciferiana dá para misturar com a mão esquerda. Agora, eu quero fazer do lado da minha Oxum. Não pode, gente. Mão esquerda, mão esquerda, mão direita, mão direita. Não vamos misturar as coisas, mas não tem essa de, só fulano pactuado com Beltraninho, queridinho, que só usa camisa polo, né, e capa da chapeuzinho vermelho, pode fazer altar. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Todo mundo pode ter altar. Tem uma outra mestra, que eu não vou falar quem é também, que veio com um papo de que os demônios com 2 metros de altura, que só sacerdotes especiais podiam ter altar. Gente, a mão esquerda está aí para todo mundo, mas nem todo mundo dá conta da mão esquerda. Pode-se ter altar, sim. Ponto final. Vocês podem cultuar, sim. Ninguém vai ficar com vontade de cultuar. E assim, tem gente que se dedica melhor do que um pactuado. Tem gente que não tem dinheiro no bolso, mas divide o dinheiro que tem para fazer as oferendas. Então, não tem essa de só pactuados no clube da Xuxa Meneghel podem fazer o pacto. Né? Porque agora é o clube do Luluzinho. Gente, não ouçam merda, né? Assim, todo mundo que quiser pode sim ter um altar, desde que seja um altar bem feito, com todos os princípios que eu falei, você sabendo a função de cada elemento, você tendo um altar com respeito, em um lugar, gente, muito importante esse ponto que eu vou falar, em um lugar onde o altar não será blasfemado, não será xingado. Então, assim, você não vai fazer um altar brigando com a sua família evangélica, né? Pra todo mundo falar, tá amarrado, tá repreendido, tá... Não. Né? Então, assim, um altar onde ninguém vai ficar xingando, incomodando. Quem mora sozinho, perfeito. Quem não mora, faz o altar mental. É seu altar guardado lá no seu subconsciente, em outra dimensão. Isso dá muito certo. Eu tenho muitos altares físicos, assim como eu tenho muitos altares mentais. E dá muito certo. Então, é isso, tá? Todos podem ter um altar. Não tem restrição nenhuma. Não vai fazer mal para os bichos da sua casa. Não vai fazer mal para as crianças da sua casa. Não vai fazer mal para sua sogra. Porém, faça com respeito. Vai montar um altar é uma responsabilidade, porque é um ciclo de energia. Não vai deixar pegando pó. Ou você tem um altar físico para estar limpando toda semana e fazendo oferenda pelo menos todo mês, ou não faça. Aí faz um altar mental, para você ir acostumando com a ideia de manter um ritmo, tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Um beijo para vocês. Vou ficando por aqui e até mais.